E a gente já falou sobre isso em outros episódios, que não com o seu, de que a ignorância, ela é libertadora. Ela te traz muita felicidade. Sim. Né? É mais fácil você ficar feliz sem saber das coisas. Sim. Né? Sim. O conhecimento, ele te traz dúvidas. A dúvida, Sim. ela te Sim. traz Eu questionamentos. concordo. Né? Quanto mais conhecimento você tem, menos oportunidade você tem de se sentir livre. Vamos simplificar. Se você chegar em uma comunidade que seja pouco intelectualizada, uma sociedade ribeirinha, periférica, é uma risadaria do cacete. O cara arranja R$10, bota umas 3 cervejas na mesa e kkk. Ninguém está preocupado com porra nenhuma ali. O cara não está preocupado com imposto de renda, não está preocupado onde é que esconde o dinheiro, não está preocupado com o ladrão, né? Aí você vai para a classe média, o cara já está travado, tem tudo isso contra ele. Se ele sobe mais ainda, bom, aí depende. Se ele subir mais ainda, ele pode ser a classe dominante, aí para mim tudo, o resto que se lasca. Mas enfim, a ignorância de alguma forma te liberta da necessidade de uma reflexão intensa, né? Quanto mais você se intelectualiza, mais você corre atrás. Pronto, eu concordo. Agora, eu prefiro viver correndo atrás do que ser burro. Você prefere o quê? Estou dando de Renato. Você prefere o quê? É isso ou não é? Correr atrás todo dia, eu sou burro. Ou ser burro todo dia, né? Você prefere ser... Sodomizado. Aí é Renatão mesmo. Você prefere ser burro ou você prefere aprender a estudar? Se estudar, vai sofrer. Se for burro, vai ficar feliz. E agora? Tô certo ou não tô? Tá certíssimo. É isso ou não? É isso ou não? É isso ou não? Como que foi o primeiro? Como que você conheceu o Renato? Acho que a gente já falou disso, mas assim, porque hoje vocês são muito amigos, né? Assim. Eu respeito muito o Renato, eu acho ele de uma inteligência brilhante, acho um sujeito que acumulou conhecimento extremamente pesado, denso e sustentado. Portanto, o Renato não é um cara que fala porra loucura ou porra louquice, é um cara que quando ele fala, ele mostra a fonte, portanto é respeitável. De fato, tem muito conhecimento, uma mente brilhante, uma mente fora da curva. Tem um conhecimento extremamente acelerado, que além de ser erudito, é complicado você entender. Você não pode, tendo um raciocínio mais lento, interpretar e entender o avanço que ele coloca as coisas. Sim. Você faz uma pergunta, ele dá a resposta. Quando você vai pensar na resposta que ele já está com um trecho lá na frente, aí você se lasca. É por isso que a entrevista de Renato complica o entrevistador. Porque a velocidade de raciocínio dele é muito grande. É o bug que a galera Mas dá, é bom, né? É certo, é fundamentada, a não ser algumas opiniões pessoais, mas predominantemente o que ele fala tem fundamento. Por isso eu respeito muito ele e conheço de onde ele tirou esse conhecimento. Eu conheço o Renato desde a graduação, quando ele estudava Direito, depois ele fez Engenharia de Produção também. E naquela época ele já tinha esse pensamento acelerado, e já buscava muito conhecimento. Tinha um outro colega também, que era muito brilhante nesse sentido de conhecimento. E aí eu acompanho o Renato na graduação, eu era professor da Católica nessa época, professor da Federal também, mas na Católica principalmente, foi onde eu conheci. E depois eu acompanhei o mestrado dele, né? Analisando a dissertação, o projeto, sugerindo algumas coisas. Foi brilhante a dissertação de Renato. Quando ele fala de economia, se segure, porque o cara sabe o que está falando. Quando ele fala essa história de valores, moeda, acumulação, o cara sabe o que está falando, não é um louco falando alguma coisa. Agora, aos olhos do ignorante, ele pode parecer alguém que não tá dizendo coisas sérias. Analise. Outra coisa, futuque que ele vai lhe dar fonte. Portanto, é um cara brilhante. Aí eu acompanho ele nessa fase do mestrado. Eu até tenho a dissertação dele digitalizada no meu computador até hoje. Bacana. E aí ele vai partir para fazer o doutorado. E eu fiz as indicações. Para você fazer um doutorado ou até um mestrado fora do Brasil, você precisa da recomendação de um doutor. E aí eu sou doutor, então eu fiz a recomendação para ele ir para a Alemanha, para ele ir para a Holanda, para ele ir para... não sei mais qual outro país, mas uns 3, eu fiz as 3 recomendações. As 3 cartas de recomendação que eu fiz foram validadas e ele fez. Então eu acompanhei a vida do cara. Eu sei o quanto ele estudou, eu sei que o que ele fala tem que ser respeitado. E se alguém quiser contestar aquela merda, tem que mostrar que sabe mais do que ele. E aí eu tô pagando para ver. Carreira é porreta, mano. A assinatura do Carreiro vale em qualquer lugar do mundo, mano. Nesse aspecto simples, por causa do peso acadêmico, né? Eu fiz o doutorado, fiz o mestrado, enfim.
Então eu tenho, de fato, uma bagagem acadêmica que tem que ser respeitada. Eu disse aqui no início que eu não gosto de o cara me chamar de doutor nem me tratar por senhor, que eu estou correndo dessas coisas. Mas o peso acadêmico do que eu conquistei, óbvio que está validado. Então, a minha recomendação como doutor vale lá, o cara fazer um curso no exterior. Vale muito. Algumas faculdades até já é recorrente a minha indicação. O que é que eu faço quando eu faço essa carta? Eu digo que eu lhe conheço, que você fez alguma pesquisa comigo, que você tem essa vocação para ser investigador, qual é o seu potencial de conhecimento para desenvolver um projeto. Então, eu faço a indicação baseado na minha experiência e conhecimento que eu tenho sobre suas expectativas de desenvolver estudo. E como eu tenho, de fato, respaldo por formação, essas instituições estrangeiras aceitam. E já indiquei uma porrada de gente. Já.